12 horas mais 35 minutinhos, o Câmara Esportiva desta quinta-feira, aqui de volta, estamos ao vivo. Eu começo essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva para você que nos acompanha, com o professor Romeu Castro, profissional de educação física, né? Me dizia em off, né? Nascido em São Caetano. Fala um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, legal você estar aqui com a gente, viu? Nosso boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores, a toda essa população maravilhosa de Guarulhos, que nos recebe com tanto carinho nesse início de tarde. Eu tenho uma história um pouco longa no futebol. Comecei muito jovem, como dirigente do Guarani Futebol Clube de Campinas. Fomos precursores no apoio ao futebol feminino brasileiro. Fui presidente do SAAD, de São Caetano do Sul, por mais de 20 anos, seguindo uma trajetória muito bonita, iniciada pelo nosso inesquecível fundador, o Felício José Saad, que já está no andar de cima. Fui gestor da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, estive nas Olimpíadas de Atlanta. Além de profissional de educação física, também sou jornalista. Tive a possibilidade também de trabalhar um pouquinho já na frente das câmaras com grandes comunicadores, como Luciano do Vale, da Atena, já que fui comentarista, convidado em vários jogos da nossa seleção. Na parte de administração pública, eu tive a minha primeira experiência recente, foi no ano passado, como diretor de futebol e secretário nacional de futebol profissional do Ministério do Esporte. E neste ano, este convite para me juntar a uma equipe tão bem escolhida pelo prefeito Guti, pelo nosso vice-prefeito, secretário de Educação, o Alexandre Zeituni, foi uma alegria muito grande de podermos participar de todo esse projeto que visa um resgate do esporte de Guarulhos. A gente sabe que a população está carente, o guarulhense sempre foi muito orgulhoso do título da cidade do esporte olímpico, a cidade do esporte amador. Capital Nacional do Esporte Amador, Então nós precisamos de trabalhar o resgate desse orgulho. Isso não se faz em um dia, isso não é rápido, mas nós vemos que tem muita gente aqui, muitos profissionais da nossa secretaria, muitos professores principalmente, que mesmo contra tudo e contra todos, sem nenhum apoio nos últimos anos, conseguiram manter modalidades vivas. Tem o caso do handebol feminino, da ginástica artística, e é para esses profissionais, para os pais principalmente, de tantos jovens que têm no esporte uma chance melhor de futuro, é que nós realmente temos dado a nossa atenção para o resgate do esporte na cidade. Legal, tá aí, né? Permiti que ele falasse, porque os demais companheiros aqui que estão conosco aqui já são conhecidos aqui do nosso público. Legal você estar aqui. Acho que, sem dúvida nenhuma, uma aquisição maravilhosa para a Secretaria. Passo o microfone para a Cláudia. Cláudia, seu boa tarde para o nosso telespectador. A Cláudia teve um tempo afastada, esteve em Brasília, né? Tenho certeza que lá se ganhou um know-how maravilhoso. Legal sua volta para a cidade, sua volta para a secretaria. Eu estava lá quando você retornou. Acho que tive a felicidade de falar, opa, a Claudinha fica aqui no administrativo. Legal você estar aqui, viu, Cláudia? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E realmente eu fiquei 9 anos afastada de Guarulhos. Estava cedida ao Ministério do Esporte, né? Trabalhando na Secretaria Nacional de Esporte Educacional. E o ano passado voltei para cá. E acho que é esse o papel da gente, trazer a experiência para a cidade e tentar ajudar a cidade, ajudar o esporte. Legal. Com essa experiência que eu adquiri lá no Ministério. Legal. Já volto a conversar com você também. Doutor Tadeu, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aí dando um suporte, é a nossa missão, fazemos parte da Secretaria de Esportes e estamos tentando realmente buscar o resgate do nosso esporte. Não digo voltarmos a ser a capital nacional do esporte amador, mas podermos desenvolver um bom trabalho que os nossos munícipes possam ter orgulho de serem guarulhenses. Legal. Deixa eu aproveitar que você está com o microfone, Tadeu. Eu vou começar com você, a nossa conversa gostosa aqui. É fato ainda que a gestão do esporte está nas mãos do setor público. Se a gente for nas federações especializadas, cada uma, né, na sua modalidade esportiva, a gente percebe que a participação do setor público ainda é muito grande e mais reduzido o número de clubes, que antigamente era o contrário, né? São Paulo mesmo retrata bastante isso. Está nas mãos da administração pública o esporte de alto rendimento, ou esporte voltado para a população? Como é que tá essa questão, doutor?
Se não na sua totalidade, Ulisses, pelo menos 75% de todo o esporte nacional tem participação direta Nacional. do órgão público nacional. Sim. Nacional. E quando eu falo de esporte, desculpe, até por causa do Romeu, que é mais ligado ao futebol, eu falo do esporte como um todo. Nós estamos falando só do futebol, mas sim de todas as modalidades. No Brasil, o esporte sobrevive graças à força, aos recursos públicos. Ou Se seja, assim não fosse, nós não teríamos o mínimo de esportes. Infelizmente. Nós discutimos muito, estávamos discutindo em off, a situação de que qual foi o legado olímpico que restou para o Brasil. Belo legado. Só no estado de São Paulo, dentro dos 645 municípios existentes, 77 municípios deixaram de ter as suas secretarias de esportes. Então, o legado não foi tão bom. Como disse o Romeu, o evento em si é maravilhoso para quem gosta de esportes, mas a forma como foi conduzido é complicado. É complicado. E daí, para desenvolvimento maior de todas as modalidades, você necessita. O órgão público participa ativamente de toda essa evolução esportiva. Se assim não for, não tem como fazer esporte. Tá certo. Bom, a própria situação da empresa pública na gestão e na administração do esporte, muitas vezes também não tem uma receita que faça frente a todos os compromissos. Vamos trazer a conversa para Guarulhos, né? Aí cabe, então, projetos que também se busquem recursos da iniciativa privada. É mais ou menos isso? Exatamente, é por isso que foi criada essa equipe, de buscarmos esta condição. Nós temos aporte hoje de algumas empresas privadas que auxiliam na manutenção dessas equipes, como handebol, como basquete, mas existe todo um aporte da secretaria como um todo, em questão de próprios municipais, em questão de profissionais destinados a isso, em aporte, inclusive alguma coisa respectivo aos contatos com federações. Então, existe essa participação. E quer queira ou quer não, nós temos que partir para esse tipo de atividade. Nós temos que contar com a participação privada para que nós possamos realmente fazer um esporte crescer novamente como deveria estar. Eu digo sempre, conhecimento técnico. Cada R$1 investido na área da atividade física são R$5 economizados na área de saúde. Quanto mais nós conseguirmos investir na atividade física como um todo, nós estaremos diminuindo a necessidade de investimento na área de saúde. Isso é extremamente importante. Legal. Romeu, nós conversávamos isso em off, né? Eu sou de uma época aqui na cidade que o relacionamento bastava, né? Você tinha um amigo aqui, um ali, aí lançamos no final da década de 70 a campanha Adote um Atleta, onde se dizia que as empresas precisavam estar bem com o gestor, né? com a administração pública, e aí viriam recursos. E realmente isso funcionou. Mas isso, como você disse, né? Lá atrás. Hoje a regra mudou, né? Então hoje não é mais na base da amizade, olha, o prefeito conhece empresas, de repente pode ajudar. Hoje tem toda uma legislação, tem toda uma obediência aí, leis que têm que ser cumpridas. Como é que você vê isso? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu só queria, antes de mais nada, aproveitar para complementar uma informação muito importante que passou. A gente fala hoje da gestão pública no esporte. Nós precisamos de lembrar que nos anos 70 e 80, os clubes associativos, os clubes particulares, foram grandes promotores do esporte olímpico. Nós tínhamos natação, voleibol, basquetebol, todos atrelados a clubes associativos. Sim, depois, infelizmente, com a violência, a proliferação dos condomínios, uma série de situações, os clubes associativos entraram numa situação de extrema penúria. Você vê casos como o Juventus, que chegou a ter mais de 100 mil sócios, Portuguesa, o Guarani mesmo em Campinas, já teve mais de 50 mil associados, participantes. Hoje você tem 1.000 sócios pagantes do Guarani, talvez 2, 3 mil no Juventus, poucos da Portuguesa. Então, os clubes se tornaram deficitários e o poder público teve que assumir esse papel. Perfeito. Aqui em Guarulhos, nós temos um modelo muito interessante. Existem alguns clubes associativos, como o nosso clube, se eu não me engano, onde, por parcerias com a prefeitura, eles continuam abrigando ações importantes para o esporte, não só no alto rendimento. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, jogos de voleibol do idoso, lá no nosso clube, que foi fantástico, maravilhoso. Então, essa integração do poder público com os clubes privados, ela é importante, pode trazer grandes benefícios à sociedade. Não se pode deixar
que o interesse e a especulação imobiliária destrua espaços como o da Portuguesa, do Guarani e tantas outras áreas nobres pelo Brasil, dos clubes associativos, e deixa a população sem atendimento. Teve o caso do Clube Tietê, em São Paulo também, e aqui em Guarulhos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver com muito carinho, né? Em relação à questão também do relacionamento do gestor público com as empresas, o Brasil está tendo uma amostra terrível agora com essa questão da Odebrecht, do que é essa questão de você falar que tem amigos, que tem bom relacionamento, quando por trás dessa amizade tem um interesse escuso do empresário. Então, eu confio muito no nosso prefeito Nugutti, no nosso vice-prefeito Zeituni, que está atuando bastante, né, ao lado do prefeito pela melhora da cidade, aonde hoje a principal inclinação é de mostrar ao empresário local a diferença entre despesa e investimento. Se você está sediado em Guarulhos, você tem que dar algum retorno para a sua comunidade. Investir no povo guarulhense é investir também para que a sua empresa esteja num local mais seguro, com uma comunidade muito mais receptiva às ações que essa empresa tem que desenvolver. Isso significa também lucros no futuro, sem passar por nada que seja ilegal, imoral, ou que tenha qualquer tipo de prejuízo ao patrimônio público. Então, eu acho que o nosso prefeito está muito ciente dessa realidade e que hoje ter um bom relacionamento com o prefeito é você andar de acordo com a lei, você pagar os seus impostos e entender que investir em Guarulhos é investir não só na melhora da qualidade de vida da população, como também em ter uma comunidade mais atuante junto a essa empresa que vai gerar melhores resultados no futuro. Legal. Cláudia, nós temos hoje uma grande entidade, né, que eu considero que é uma entidade nova, né? Demorou para que o país tivesse o Ministério dos Esportes. E hoje temos uma realidade já com grandes atuações, com grandes conquistas. Nessa questão de verbas, né, possibilidades de verbas que possam vir do Ministério, isso tem que ser cuidado com carinho, existem projetos. Como é que está essa questão e como é que vocês estão, na Secretaria aqui de Guarulhos, trabalhando em relação a isso? Bom, o Ministério ele tem programas, né? E esses programas destinados a financiamento desses programas para os municípios. A situação atual, devido à crise política do país, não está muito favorável para esses investimentos de programas do Ministério do Esporte. Então, não é um caminho que a gente está buscando. Quando você fala em programa, seria o esporte em toda a sua essência, o esporte de participação, esporte de alto rendimento, educacional. E educacional. Cada uma das áreas, cada um desses eixos, existem programas específicos com linha de financiamento para o Estado e município, né? Então, devido à crise, não tá tendo muito financiamento, não está tendo recurso, né, nesses programas. Então, outro caminho é a lei de incentivo federal, que é um caminho muito interessante para a gente trazer recurso para a prefeitura. Você tem a possibilidade de apresentar projetos, deles serem aprovados e você captar esse recurso com as empresas da cidade, né? Então, esse recurso voltaria para a cidade por meio desses projetos. E é isso que nós estamos apostando, né? Nós estamos apostando na lei de incentivo e nas emendas parlamentares, que é outro caminho, né? Outra linha de financiamento, que os deputados e vereadores têm essa possibilidade de destinar recursos especificamente para o município. Guarulhos, até a última gestão, tinha problemas, né, nessa questão. Havia um impedimento de receber receitas. Eu, inclusive, fiz parte de um grupo aí que tentou que essas receitas viessem para a cidade, mas nós esbarramos no tal do CADIM, porque haviam pendências, né, de ordem financeira do município. Isso parece que está resolvido, Guarulhos deixou de estar no vermelho. Tem um facilitador aí? Inclusive, eu estava no Ministério quando a gente estava trabalhando num programa, né, um dos programas, o PELC, que viria para Guarulhos, cerca de 2 bilhões, mais ou menos, que viria para cá. E não foi possível por causa do CADIM, né? Agora não. O prefeito conseguiu resolver. Guarulhos não está mais impedida de receber recurso federal, nem estadual. E agora a gente tem esse caminho aberto aí para trazer projetos. Quais os projetos? Você já tem projetos encaminhados? Como é que vocês estão nessa questão? A gente sabe que estamos aí há um pouco mais de 100 dias de governo, mas já deu tempo de construir alguma situação em relação a isso? Já deu sim.
nós estamos trabalhando numa emenda parlamentar, uma emenda que foi destinada para a cidade o ano passado, e a gente está trabalhando nessa emenda para trazer recurso para reforma de infraestrutura, né? Sim. De próprios municipais. E também nós, como a lei de incentivo, esses programas, eles são feitos de um ano para o outro. Esse ano nós vamos trabalhar nos projetos, apresentar, buscar essa aprovação dos projetos para o recurso vir o ano que vem. Então, atualmente, a gente está com um projeto que pode vir recurso, que é o da emenda parlamentar, mas os próximos provavelmente só para o ano que vem. Legal. Doutor Tadeu, a professora Cláudia falou aí dessa questão da lei de incentivo, ela se reportou a uma lei federal, uma lei maior, se não me falha a memória, de 2006, e que realmente tem ajudado muito os municípios, né? No caso de Guarulhos, aí trabalhamos, até pouco tempo atrás, uma lei própria da cidade, que acabou que não aconteceu, muita gente defendeu isso de forma feroz, né? Puxa, tem que ter, o município tem que ter a sua própria lei. Qual o significado disso para a cidade e por que essa lei acabou que não andou, né? Houve todo um estudo em cima, mas acabou que não se aprovou. Ulisses, conforme nós discutimos, você tem 3 formas de captar recurso nessa condição. Você tem a possibilidade de projetos em nível federal, para trazer recurso do governo federal. Você tem a possibilidade de buscar verba no governo estadual. E você tem a possibilidade legal de buscar verba no governo municipal. O problema todo nós temos que entender isso e trabalhar com muito cuidado. Porque quando eu falo, conforme nós conversamos, foi dito e discutido a respeito disso. Trazer uma verba do governo federal, uma verba do governo estadual, é uma verba que estava lá à disposição deles e que, de repente, você consegue direcionar essa verba para o município. A verba municipal é uma coisa mais complexa. Por quê? Porque quer queira ou quer não, para que essa verba seja destinada especificamente para a área esportiva, você tem que ter uma certa, o que nós chamaríamos, e a Fazenda trata disso, de uma certa renúncia de receita. Você abriria a mão de uma receita que iria englobar o orçamento total da prefeitura, iria destiná-la, como você mesmo disse, uma verba carimbada para o esporte. Eu entendo, particularmente na situação atual, que não seria viável. Não seria viável. Mas, como a Claudinha disse, é uma coisa extremamente importante. Nós buscamos e trabalhamos muito e pedimos em pesquisas, em discussões que nós tivemos, inclusive com o município de Indaiatuba, com o professor Panzetti, nós tivemos a possibilidade, a discussão, busque emenda parlamentar. Nós temos uma coisa que em Guarulhos nunca foi utilizado. A emenda parlamentar do vereador. Os nossos vereadores, infelizmente, não tinham nem conhecimento, ou não têm conhecimento, de que eles podem propor emenda parlamentar para esse tipo de situação. Porque eles também dispõem de uma certa verba que eles podem utilizar, assim como o deputado estadual, como o deputado federal. Então, nós temos que nos ater a essa condição, temos que formar um grupo de trabalho, inclusive com os nossos vereadores, para que eles comecem, olha, quer apoiar o esporte? Então eu vou destinar uma emenda parlamentar, se não tão alta, mas qualquer coisa que venha nesse momento já é suficiente para nos auxiliar. Auxiliar numa reforma, auxiliar numa construção, como nós já discutimos isso. Os nossos próprios municipais mais recentes têm no mínimo 20 anos de idade, sem qualquer melhoria. Então, está na hora de pensar nisso. Tá certo. Como nós estamos falando aqui de estrutura do esporte, você está feito um departamento que eu considero assim, extremamente fragilizado, né? Que é a administração dos centros esportivos, como o doutor acabou de colocar, equipamentos aí antigos, né? Carecendo de reforma, e sabemos que o orçamento da secretaria é muito pouco. A informação que nós temos aqui é que a receita para a pasta é da ordem de 32 milhões, dos quais 29 milhões são destinados à folha de pagamento. Você está com abacaxi aí, mas tem que fazer gestão disso. Estamos vendo aí, acompanhando esses mutirões, né, que viabiliza, de certa forma, algumas questões. Fala para mim um pouquinho dessa tua missão aí. Bom, isso hoje traz nós estamos dentro de um quadro muito mais amplo, onde, com essa fusão do esporte, a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, nós temos uma nova estrutura. Então, esse foi um ponto importante, né? A gente iniciou, e isso é importante reiterar,
essa atitude, essa decisão administrativa do prefeito em colocar a cidade novamente no rumo da responsabilidade fiscal, da adimplência, com todas as situações tributárias e previdenciárias, colocou Guarulhos novamente no rol de municípios que podem receber verbas federais, estaduais. Então, volta a ser possível que recursos que não atinjam o que é essencial, principalmente para o cidadão guarulhense, aquele problema que mais preocupa todo mundo, da saúde, da segurança e da educação, né? Sem você gerar qualquer tipo de penalidade para esses setores, você tem condições de trazer novos recursos e tratar de outros pontos também importantes, mas que não vinham sendo tratados pela população, talvez, com todo esse ênfase, né, de prioridade, em virtude das outras áreas também estarem apresentando grandes problemas, né? Tanto que mudou completamente o rumo da administração. O resultado das urnas foi muito claro, falou por ele próprio. Então, no caso das nossas, a gente, no inglês você fala facilities, né? Mas de toda a infraestrutura esportiva, nós tivemos um empenho enorme do Tom, que é o nosso secretário adjunto de esportes, que pegou... Mas um abraço ao secretário adjunto lá, o professor Tom. Professor Tom, temos também o Wilson, nosso diretor também, outra pessoa de uma grande história aqui pelo esporte. Né? Então você vê que a administração se preocupou em ter pessoas que conhecem efetivamente os problemas da cidade e ter também um corpo técnico que pudesse auxiliar. Dentro dessa perspectiva, você vê que em pouco tempo a cidade já recebeu de volta o ginásio da Ponte Grande. Nós estamos com grandes transformações já previstas em execução para o Fioravante. O João do Pulo também logo vai estar devolvido. Nós tivemos lá no Senderoc a reativação da piscina aquecida, a terceira idade, só que precisava de algum tipo de reabilitação, já está sendo beneficiado. Então é uma administração que não dorme, que não para. E tem muito mais coisa a ser realizada. Então eu não vejo isso como problema. O que eu vejo hoje é como um processo de readequação aonde o nosso secretário, o Alexandre Zeituni, já falou, nós não temos mais só 34 milhões para a gestão do esporte. Nós estamos dentro de uma secretaria que tem uma verba bastante expressiva, muito superior a esse valor, e aonde o que é prioritário, o que é para o bem-estar da população vai ser realizado. Então, não tenho dúvida nenhuma que, em breve, nós teremos mais grandes novidades que já estão em execução, inclusive nas praças que eu já citei. Legal. Cláudia, vamos terminando, né? Só para te ouvir mais um pouquinho. De tudo aquilo que você, com a sua participação no Ministério, né, esses 9 anos, e agora podendo aplicar aqui em Guarulhos, como é que você vê tudo isso? Podemos aí ter esperanças em relação a essa questão de orçamento, a esses projetos todos? Eu vejo como uma grande oportunidade. Você citou o problema que o país atravessa, né? E é sabido por todos nós. Realmente não é um momento talvez muito favorável, mas existem as possibilidades. Eu acho que é uma oportunidade, uma grande oportunidade. E eu estou muito feliz em estar fazendo esse trabalho na secretaria, né? Podendo trazer e doar um pouco dessa experiência para Guarulhos. Acredito que a gente vai, sim, conseguir trazer recurso externo com a lei de incentivo, estadual, federal. Inclusive, a gente também já apresentou projetos no estado de quadras de society, pistas de skate novas para a secretaria. Então, assim, nós estamos investindo em melhorar toda a infraestrutura esportiva da cidade, que é a base, né? Sem a infraestrutura, a gente não consegue também melhorar o esporte. A primeira preocupação foi a infraestrutura. Que está bastante debilitada. Doutor Tadeu, legal você estar aqui com a gente, viu? Você tem um companheirão lá em Indaiatuba, um amigo que eu um dia ainda quero conhecer pessoalmente, que é o Panzetti. Acho que o Panzetti acho que é o retrato disso, né? Dessas possibilidades. Tem conseguido grandes coisas para o município de Indaiatuba. Podemos aproveitar essa tua amizade lá, hein, doutor? Eu, inclusive, já tive a oportunidade de ir para lá, para Indaiatuba, junto com o Tom, com o Wilson, com a Claudinha. Eu levei-os lá, marquei com o Panzetti para que eles pudessem já começar a iniciar o trabalho. O Panzetti é uma pessoa fora de série. Como ele diz, o Principado de Indaiatuba é diferenciado. Ele diz ali que tem aquele município de Campinas que está no subdistrito do Principado de Indaiatuba. O Panzetti fala muito disso. E dá gosto, Luiz. Dá gosto. Nossa, a Cláudia é testemunha disso. Dá inveja. Quando nós entramos no município e nós fomos com a motorista da secretaria e ela deslocou mostrando todos os locais que eles têm disponível,
11 piscinas aquecidas, piscinas com preparação, Isso tudo inclusive, para acontecendo aula com esses para recursos deficiente. disponibilizados Tudo com recurso federal. federal. Tudo com Então, recurso esse é o caminho, né, federal. doutor? É o caminho. Bom. Eu fico extremamente contente com a possibilidade, primeiro, que nós já tínhamos conseguido trazer a Cláudia com toda a experiência e a expertise dela para a secretaria, porque é pessoa primordial, importantíssima para o início desse trabalho. E parabenizo principalmente também o prefeito, o vice-prefeito e o Tom por trazer para nós o Romeu. Porque a experiência dele, nacional, inclusive internacional, por todos os países que ele já viajou, já participou, não, é extremamente importante para trazer o know-how. Capacidade nós temos, força de vontade nós temos, profissionais com capacidade na secretaria nós temos. Mas esse know-how que está nos trazendo vai complementar esse cabedal de conhecimento e vai possibilitar que a secretaria consiga realmente alavancar. Tá bom. Temos que buscar esses conceitos, mas é extremamente importante e o primeiro passo foi dado. Tá bom. Foi formar uma boa equipe. E nós temos hoje uma equipe excepcional na secretaria. Como eu vou deixar você para as considerações finais aí, né? Com toda essa experiência, um profissional que está chegando agora na pasta, né? E que a gente fica, eu em especial, né? Muito feliz de saber que uma pessoa com esse know-how todo, com essa experiência, está aqui na cidade. Tomara que, com os seus conhecimentos, as coisas sejam possibilitadas aqui na cidade. Quero agradecer as suas palavras, agradecer muito toda a colaboração que tenho tido da Claudinha, que realmente o Tadeu foi muito feliz, é uma pessoa essencial na nossa equipe. E lembrar que o doutor Tadeu também sabe disso, uma preocupação grande que nós trouxemos, isso herança da nossa administração do Ministério do Esporte, é uma perfeita harmonia e com muita cooperação com o nosso departamento jurídico. E o doutor Tadeu sabe que hoje nada é feito, é realizado dentro da Secretaria de Esporte sem o devido parecer jurídico. Então, o doutor Tadeu, junto com o doutor Marcos, está ali também, são pessoas também de extrema competência, mas nós temos uma vantagem, que eu acho que é muito raro nós termos um advogado que também tem toda uma vivência e todo um know-how na área de educação física. E o doutor Tadeu nos traz esse processo, né, onde você humaniza um pouco o direito da relação também da necessidade de desenvolvimento do desporto. Então, estou muito feliz com a equipe de trabalho, agradeço muito essa oportunidade de integrar um time que é vencedor, muito bem capitaneado pelo nosso prefeito Guti, pelo nosso secretário Zeituni, pelo Tom, pelo Wilson, e toda uma equipe lá, com a Denise, com o Reginaldo, enfim, toda uma equipe, Regina, uma equipe fantástica de trabalho que nós temos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aí, olha, gente, obrigado, Cláudia, obrigado, doutor Tadeu, né, enfim. A gente fica aqui na torcida, né, para que as coisas aconteçam de forma positiva. Coloco o programa Câmara Esportiva à disposição dessas tratativas todas, viu? Sempre que julgarem necessário, né? Contem com a nossa colaboração aqui para a gente dar visibilidade a tudo isso. Acho que é importante, né? Acho que também passa com essa mecânica toda. Temos aí uma prestação de contas com o nosso munícipe, né? E o Câmara Esportiva se dispõe a isso, tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Nós voltamos, né? Amanhã, sempre no mesmo horário, às 12h30. Tchau, fiquem todos com Deus. Até lá.